noite para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro de 2022. Já passaram 258 dias da contagem regressiva. Faltam 19 dias para a eleição e 107 dias para o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Dê o like ou dislike. Se ainda não fez a sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado. E aperte em todas para receber notificação dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso e introduzindo o cristofascismo nas suas igrejas. O assunto que estarei trazendo hoje é: Bolsonaro agora condiciona a entrega da faixa presidencial a eleições limpas e volta a mentir sobre Lula. Bolsonaro também fez ataques gratuitos a Lula, baseando em notícias falsas e distorcendo declarações do ex-presidente Lula. Meu comentário: quero trazer essa notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é: Bolsonaro agora condiciona a entrega da faixa presidencial a eleições limpas e volta a mentir sobre Lula. Gente, todos nós sabemos que Jair Bolsonaro sempre demonstrou ser antidemocrático, desde quando era deputado federal, e sempre fez declarações contra a democracia em apoio à ditadura militar. Quando Jair Bolsonaro foi questionado se ele fosse presidente da República, implantaria uma ditadura, ele respondeu que sim, fecharia o Congresso no mesmo dia. Veja o vídeo onde Bolsonaro disse que fecharia o Congresso. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tripudia em cima do Congresso, não deu logo um golpe, pô. Parte logo para a ditadura. Jair Bolsonaro, que saiu do exército pelo fato de ter planejado um atentado à bomba em unidades do exército, juntamente com outros cadetes, em reivindicação de melhores salários, que foi condenado e preso e depois solto e revisto sua condenação, e foi convidado a deixar o exército. Jair Bolsonaro, que nunca foi dado ao trabalho, entrou na política como vereador
e logo arregimentou seu colégio eleitoral, os milicianos, que são ex-policiais criminosos, que alguns foram expulsos da corporação e outros se aposentaram e se transformaram em grupos de extermínio e também se transformaram em traficantes de armas, de drogas e defensores dos bicheiros e jogos de azar, e se infiltraram na política e no poder com apoio da família do clã Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que ficou algum tempo sem apoio dos militares, consta que até seus primeiros filhos foram proibidos de estudarem nas escolas militares. Porém, como Jair Bolsonaro sempre foi um narcisista e oportunista, aproveitou a oportunidade que lhe surgiu de fazer as pazes com os militares quando foi criada a Comissão Parlamentar da Verdade. O então deputado federal Bolsonaro entrou de cabeça contra a Comissão Parlamentar da Verdade e em favor da anistia para os militares criminosos da ditadura militar. Inclusive, Bolsonaro faz uma declaração afirmando e comparando a Comissão da Verdade com uma cafetina. Veja o vídeo. Bolsonaro compara a Comissão da Verdade com uma cafetina. Para a Comissão da Verdade, que está aí, como aquela cafetina, que ao querer escrever a sua biografia, escolheu 7 prostitutas. E o relatório final das prostitutas era de que a cafetina deveria ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. Jair Bolsonaro, a partir daí, volta às pazes com os militares e passa a ter apoio dos militares e então se anima a candidatar a presidente da República com o apoio dos grandes empresários e banqueiros, ou seja, o mercado. Jair Bolsonaro, após sua vitória em 2018, assumiu a presidência da República e encheu o Palácio do Planalto de generais de pijama e de todas as patentes, que se tornou o governo que mais teve militares, até mais do que na ditadura militar, e os encheu de privilégios com altos cargos e salários acima do teto salarial para funcionários públicos. Voltando ao assunto principal, que é Bolsonaro agora condiciona a entrega da faixa presidencial a eleições limpas e volta a mentir sobre Lula. Nós já sabemos que Jair Bolsonaro, sempre que está sendo pressionado e vendo que está para ser derrotado nas urnas pelo seu adversário político, Lula, ele recua um pouco, só que sabemos que o seu recuo é estratégia, como agora recentemente, e dá uma declaração em entrevista direcionada ao público evangélico e diz: Bolsonaro afirmou que, se for a vontade de Deus, ele passará a faixa presidencial para aquele que for eleito. E
em seguida vai se recolher. Veja o vídeo da fala de Bolsonaro, que diz que passará a faixa para o ganhador da eleição. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano. Obrigado a todos. Temos os meus valores, a família, né? Eu sempre falo Deus, pátria, família e liberdade. Não esqueça a palavra liberdade, isso é importantíssimo. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro do corrente ano. Obrigado a todos. Temos os meus valores, a família, né? Eu sempre falo Deus, pátria, família e liberdade. Não esqueça a palavra liberdade, isso é importantíssimo. Quando Bolsonaro condiciona a vontade de Deus, a gente sabe que, na realidade, é a sua vontade. E ele diz que passará a faixa presidencial para aquele que for eleito e, em seguida, vai se recolher. Evidentemente que a vontade dele não é esta. Ele está apenas se vitimizando diante dos evangélicos para continuar enganando aqueles que já estão cansados de seu discurso de ódio. Por provas de que Bolsonaro não vai retroceder em sua insistência de melar a eleição, se caso ele perder nas urnas, é que um dia depois de se comprometer a entregar a paz presidencial a Lula, caso seja derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, PL, recuou e mais uma vez condicionou a saída do poder à realização do que ele chamou de eleições limpas. Veja o vídeo de Bolsonaro, que volta a atacar as urnas eletrônicas. Bolsonaro agora condiciona a entrega da faixa presidencial a eleições limpas e volta a mentir sobre Lula. Bolsonaro também faz ataques gratuitos a Lula, baseado em notícias falsas e distorcendo declarações do ex-presidente. O 247, um dia depois de se comprometer a entregar a faixa presidencial a Lula, caso seja derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, PL, recuou e mais uma vez condicionou saída do poder à realização do que chamou de eleições limpas. O titular do Executivo faz recorrentes ataques e questionamentos à segurança do sistema eleitoral, sem jamais ter apresentado provas e que as urnas eletrônicas não seriam confiáveis. E mais uma acusação sem provas. Bolsonaro também afirmou que seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, vai perseguir os religiosos se vencer a eleição.
Quando Jair Bolsonaro condiciona a entrega da faixa para o próximo presidente, se ele perder as eleições limpas, é o que ele sempre fez e para isso tem usado o poder que tem sobre as Forças Armadas para fazer exigências descabíveis ao TSE, que não são prerrogativas das Forças Armadas e ainda mais por ordem de um dos candidatos, colocando as dúvidas no sistema eleitoral vigente. Para finalizar, está evidente que Jair Bolsonaro não vai aceitar ser derrotado nas urnas sem tentar melar a eleição. Até o próximo vídeo. Gente, vamos eleger Lula no primeiro turno e tirar o fascismo e o cristofascismo do poder.